Pessoal, muito bom dia. Estamos começando mais um Pod Norte aqui. E seleto hoje, né? Voltamos, eu e Beto na mesa aqui. Roberto Costa também, meu irmão Eliel. E vamos para mais um papo mais do que interessante, não é verdade, Costa? Bom dia a todos. A gente vem aí do pessoal de férias, né? Todo mundo de férias e a gente aqui cobrindo os Você espaços. está falando isso por causa do meu bronzeado, é isso? E o cara só vai pros States, né? Um tá indo, um também não para. Aí, ó. Aí a gente tá. A gente tá hoje com a presença do nosso grande amigo, Eliel Miranda, Guarda Civil, né? Guarda Municipal, Guarda Civil Metropolitano, de Paulínia. Foi secretário de Santa Bárbara do Oeste também, não é isso? Isso. E vereador, né? Que é o cargo mais importante aí, vereador. Seja bem-vindo ao Pod Norte, né? Que a gente possa fazer uma grande entrevista com certeza, que o nosso público conheça quem é Eliel Miranda, que eu tenho certeza que a gente precisa muito mudar os nossos políticos, né, Beto? Bom dia, Beto. Vamos falar disso aí, né, Beto? Bom dia, pessoal. Tudo. Mais um Pod Norte. Não se esquece, já se inscreve aí para a gente poder estar sempre chegando na sua casa aí com boas entrevistas. Hoje nosso amigo aqui, Eliel Miranda, GCM de Paulínia, já foi corregedor, secretário de segurança, vereador e candidato a prefeito. E agora vem aí disputar a deputado. Seja bem-vindo, Eliel. Dá um oi pro pessoal aí, conta um pouquinho quem é você. Prazer estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque na internet você não sabe se vai assistir de manhã, tarde ou à noite. Então a gente sempre tem a satisfação, né, de quando a gente conversa, a gente pensar sobre muitas ideias que vai fazer com que as pessoas aí também que estão assistindo possam refletir. Cumprimentar o Vilar, pessoa ímpar, parabéns pelo trabalho, sempre aguerrido. Também o Beto, né, parabéns pelo trabalho aqui no ZN. Também o nosso irmão Roberto. Eu sou do interior, né, de Santa Bárbara do Oeste, nasci lá. E lá me tornei guarda municipal, depois tive as oportunidades políticas, corregedor, secretário de segurança, lá vereador. E hoje eu sou guarda municipal em Paulínia. Até porque não é possível que o guarda ele seja vereador e guarda na mesma cidade com grande autonomia. Respeito aqueles que são, obviamente, também fazem um trabalho maravilhoso, mas na minha oportunidade, eu imaginei que ser guarda municipal em outra cidade, vereador em outra, faria com que tivesse mais isenção. Foi o que aconteceu em Santa Bárbara do Oeste. E, claro, a gente, como vereador, não é só de uma causa, de todas, da saúde, educação. Sou advogado, também sou pedagogo, tenho algumas pós-graduações, tive algumas oportunidades fora do país de estudar também em Coimbra, Direitos Humanos em Portugal. E a gente já faz um trabalho há bastante tempo pensando, né, sobre como a gente pode influenciar de uma forma a população ter mais condições de efetividade dos direitos. A gente fala muito na segurança, claro, voltar vivo para casa, na integridade física, mas quando a gente vai para a parte da educação, por exemplo, a gente tem uma verba a ser investida na educação. Na saúde existe uma verba a ser investida na saúde. Mas como que está o acesso a isso? Como de fato é? Porque eu sempre falo em relação à política, as pessoas chegam com boa vontade, mas elas são vencidas pelo sistema. E não é que você não existe fórmulas para fazer diferente, é que ela se acomoda à fórmula existente. O sistema, ele é brutal dentro da política. Um político não vai conseguir se envolver em todas as áreas com grande profundidade, por isso que nós temos nichos representados. Mas eu ainda acredito numa política de propósito, naquela que você faz a diferença, naquela que você tem orgulho do trabalho realizado. Por isso, prazer estar aqui. Quando vocês falaram sobre a gente debater sobre diversos temas, minha ideia é contribuir nesse sentido. Há quanto tempo você está na Guarda Municipal de Paulínia? Em Paulínia 9, Santa Bárbara 10, 19 anos ao todo. 19 anos. E você tem um canal, né, que bomba na internet, né? Que é o canal Azul Marinho. Não é isso? A gente criou lá em 2013, a gente veio do mundo dos blogs. Antes, é interessante como que as mídias foram acontecendo, né? Eu, pela cor da barba, eu sou do Orkut, né? Do Orkut, né? Do Orkut. Tinha lá do MSN, né? Você lembra como que fazia o barulhinho do MSN? Não lembro. Isso também faz parte da cor da barba. Você passa a esquecer as coisas. Tinha lá uma forma característica de se chamar quando tinha mensagens. Mas a gente veio do mundo dos blogs, tinha vários blogs lá que eram famosos.
o M. Guilherme era né? O blog do M. Guilherme. Depois a gente criou o canal no YouTube em 2013. Quando ninguém criava canal nesse sentido. O nosso é o primeiro canal para falar de segurança pública municipal da forma como a gente fez. Hoje tem quase 100 mil inscritos, bastante nichado, e a gente produz ainda muitos conteúdos que são colocados. Mas hoje você coloca em todas as plataformas, né? Então, ele Almirante se encontra no Kawaii, no TikTok, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Agora eu vou criar uma resenha, uma pergunta para os três, né? Vamos lá. Qual é a grande dificuldade no meu pensamento aqui? Porque a gente sabe que o profissional de segurança pública, ele acaba tendo um entendimento de todas as áreas dentro do governo ou da prefeitura, do município. Ele vai estar no hospital, ele vai estar na escola, ele vai estar na estrada, vai estar na rua. Ele vai estar em todos os lugares atendendo as diversas ocorrências. Em todos os segmentos, de todos que é o tipo. Ele é o clínico geral para poder fazer tudo. Ele tem que ter essa visão, né? E eu não entendo porque nós temos representantes que chegam no governo municipal, no estadual e no federal. E a gente tem alguns casos que você fica transtornado. O cara sai, chega em Brasília, por exemplo, não vou nem citar o nome do deputado, em vez de ele fazer uma política pública visando também todos os cidadãos, mas principalmente o que fala de segurança pública, né, o que tange, melhores salários, melhores equipamentos. A gente sabe que, por exemplo, a segurança pública de São Paulo são um dos piores salários da federação. E a gente está vendo o policial, no dia da folga dele, tendo que fazer um outro trabalho e ficando estressado com isso, porque o tempo que era para ele estar na casa dele, Beto, ele vai estar fazendo o bico oficial. E ele acaba tendo pouco tempo com a família. Esse deputado, vereador que está lá que está no Congresso ou nas câmaras de vereadores ou na Assembleia, ele não consegue ver que a ajuda que ele pode ter é no âmbito geral para todo mundo da segurança pública, independente se ele da farda que ele está representando, da viatura, da cor da viatura. Qual é a complicação que a gente vê que tem coisas que não casam, o pessoal não se entende para poder levar isso aí de uma maneira mais simples e que o povo entenda que todo mundo ganha com isso. Vamos começar com você. Vou fazer uma provocação muito séria. Imagina que você tem a possibilidade de salvar o teu filho ou o teu sobrinho. Só tem a possibilidade de salvar um dos dois. Quem você salva primeiro, teu filho ou teu sobrinho? Filho. Seria hipócrita dizer que é o sobrinho. Filho. É o filho. Agora nós nunca elegemos um deputado federal da área da segurança pública municipal. Nunca. O que aconteceu foi o Jones Moura ficar um tempo como suplente, ele assumiu de forma definitiva, fez um belo trabalho. Um excelente trabalho. Estadual, zero, nunca. Na capital, os nossos vereadores que passaram por lá não conseguiram assumir de início o mandato quando você elege a presidência. Só Então, suplência. pode dizer também que São Paulo nunca elegeu direto um vereador. A dificuldade hoje é que nós temos muitas pessoas tirando argumentos das próprias vozes de suas cabeças e não olhando aquilo que partidos e quem se elege faz, que é ciência. Se você quer falar em direitos, você jamais vai conseguir que o tio faça aquilo que o pai tem que realizar. Ou seja, ou nós vamos perceber, em termos de direitos que buscamos, que precisam ser aqueles que estiveram na dor lá no início, que conhecem as doenças da guarda, para ela avançar na parte da segurança pública municipal, assim como a Polícia Militar faz muito bem, assim como a Polícia Civil faz muito bem. E o que a população ganha com isso? Porque a gente sempre tem que pensar, quando tem direitos para os profissionais da área de segurança, o que a população ganha com isso? A população que hoje tem uma guarda municipal organizada, capacitada para o trabalho, ele vai ter a efetividade do serviço na ponta. Vou dar um exemplo simples. Nós, enquanto trabalhadores na área de segurança, eu sou um CPF dentro de um CNPJ. Então, ele é o Miranda CPF. Quando coloca o uniforme da Guarda Municipal de Paulínia, ele está representando o CNPJ. O CNPJ que vai chegar em qualquer tipo de ocorrência, seja furto, seja roubo, seja violência doméstica e familiar, o CNPJ não tem emoção. O CNPJ chega para fazer a mediação. Ele nem resolve. Ele vai lá fazer a mediação para a aplicação da lei. No máximo, se for um flagrante, ele vai apresentar
a autoridade policial que vai dar o prosseguimento. Só que aí o CNPJ, que deve ser frio e aplicar a lei, está sendo representado pelo CPF, que está estressado, que está com dificuldades. Então, você não consegue, com que aponta o ente federado, ele consiga ter efetividade se quem o move, que é o CPF, esteja em paz, esteja valorizado, esteja com condições de fazer o trabalho. Porque eu sempre digo, pode ir formatura de policiais militares, de guardas municipais, de policiais civis, policiais federais, rodoviárias federais. O juramento, com o sacrifício da própria vida, beleza. Você faz lá, emocionado, abraça a tua família, mas eu duvido que se nesse dia você soubesse que você iria entregar a tua vida efetivamente, você continuaria naquela carreira. Porque todos nós que fazemos esse juramento, a gente tem certeza que no final do turno a gente volta para casa. Ou seja, para a gente sintetizar isso que eu disse para você. Enquanto nós não entendermos isso, que entre salvar o filho ou o sobrinho, aqueles que falam por nós, os tios, madrinhas e ciclanos e fulanos, não são nossos. Eles salvam os outros primeiro. Tanto que são discursos vazios de efetividade, dizendo, tentei. Vocês são policiais municipais, uma coisa e outra. Na hora que fala, tá bom, agora é lá no reservado, só com o governador, só com o presidente, só com o prefeito. Não, aí não vai ser guarda. Aí não vai ser sobre aquela classe que ele não representa primeiro. É aquela classe que a gente fala na política tem beirada de voto. E a população não aponta. Ela ganha quando os direitos colocados de forma efetiva faz com que o agente ele tenha tranquilidade para desempenhar aquela função. Aquela fala de, ninguém colocou uma arma na tua cabeça para você ser guarda. Beleza, não colocou, mas eu passei por um processo seletivo. Meu trabalho é de relevância. Você precisa que o meu trabalho seja de eficiência na ponta. Como que eu vou fazer isso se eu não tiver condições nem de saúde mental? Então, por isso que eu vejo essa questão hoje, quando eu falo daqueles que falam das vozes da própria cabeça, é que todo mundo acha que tem uma solução para a política. Mas aí é axologia. Aí não é tecnicismo. E hoje partidos e eleitos fazem ciência política. O político ele escolhe o partido que ele sabe o corte de legenda que ele vai ter, ele sabe quanto ele vai ter de investimento do partido, sabe os nichos que ele vai falar e tem isso hoje programado, desde rede social até malas diretas, cadastros que se tem. Ou a população vai compreender que a efetividade de direitos na área da segurança pública municipal, dos guardas municipais, se aposentar, ter planos de carreiras, ter condições de descanso, faz com que ela tenha um trabalho melhorado e por isso os representantes legítimos da categoria precisam estar lá, assim como estão de outras categorias, e o próprio agente vai entender isso, ou nós vamos continuar na axologia, cada um que você senta, ele diz, não, você tem que fazer assim, assado, e cadê os resultados? Então, juntos, a gente que não tem ainda essa expertise da eleição de deputado federal ou estadual com resultado, nós vamos pensar juntos nos caminhos que outros trilharam para que a gente possa trilhar. E aí, o resultado do mandato é que vai dizer se a gente acertou ou errou. Sabe dizer o número de guarda civil no todo? Federação? A federação? Cerca de 130 mil no Brasil, esse número varia um pouco para cima e para baixo, porque a gente não conseguiu ainda numa estatística confiável. Em São Paulo, cerca de 35 mil. Só que aí, muitas corporações têm o nome de guarda municipal, mas às vezes estão lá de uma forma bastante dificultada, juridicamente e materialmente também. Mas, fora esse número que tem, nós temos aqueles que desejam ser agente. Por exemplo, o concurso público de São Paulo, o número de inscritos, milhares. Das cidades maiores também. Então nós temos hoje um público que presta concurso para a Polícia Militar, para a Guarda Municipal, para a Polícia Civil, para a Polícia Federal, Rodoviária Federal, para a área da segurança, que esse público bate mais de 1 milhão. Cada vez que nós temos uma corporação igual a GCM de São Paulo, vamos falar dela aqui, que nós estamos aqui na capital, que tem um trabalho feito no Smart Sampa, que nós temos que valorizar o agente lá na ponta, não é só a câmera que faz sozinho. Cada vez que nós temos uma corporação que o próprio... Tem o tirocínio, né? De olhar o cara, tudo. Que o próprio prefeito Ricardo Nunes está fazendo a base para a candidatura de governador em cima da área da segurança pública municipal e da guarda, a gente tem que imaginar que isso vai atrair cada vez mais pessoas. Por isso que os nossos representantes não falam só para os guardas, falam também para aqueles que desejam ser. E fora, como o próprio Roberto disse, né, nós temos uma capacidade de ter as entradas em diversas áreas de atuação de serviços públicos, educacional, saúde e tantos outros. Eliel, você acompanhou isso, né? Na reforma previdenciária. Então havia um movimento muito forte da classe policial
para poder, né, pelo menos garantir ali o que você já tinha, né? Não perder os seus direitos. E aí, quando chegou naquele momento crucial ali, o líder do governo, que era o Major Vitor Hugo, se não me engano, né? Na reunião ali, falou, olha, alguma coisa vai perder, né? E aí, no andar da carruagem lá, a guarda ficou de fora. A guarda perdeu. E aí ele foi inquirido por algumas pessoas, né? Aí ele falou assim, olha, que vão-se os anéis, mas fiquem os dedos, né? E os anéis tinham cor, né? Azul marinho. Porque é a única categoria que não tinha representante lá. Adianta, Né? se você não consegue se organizar enquanto categoria para eleger os seus, você vai reclamar do quê? Exatamente. Isso pode perguntar para um que representa a Polícia Militar, ele fala, não, eu represento a Polícia Militar e a Guarda. Tá bom. Se precisar escolher entre as duas, você fica com qual? A pergunta é simples. Óbvio. A pergunta é simples. Tá. Hoje, se nós quisermos evoluir em termos de representação, lá tem bancada da bala, que tem os CACs, tem policiais civis, policiais militares, tem agro, tem bancada evangélica. E a segurança pública municipal vai ser a área mais importante a ser discutida em todas as eleições. Logo mais. 28, nós vamos discutir no âmbito do município, ações municipais de segurança. 30, novamente 30. Ou seja, a gente vai discutir sempre agora nas eleições, porque ficou tão impactante quanto a área da saúde. Porque o narcotráfico hoje está avançando, o PCC está avançando, crime organizado, e cada vez mais você vai precisar de quem conhece a localidade. É diferente, tanto que eu volto a dizer, jamais a gente vai acabar com a Polícia Militar. Nossa co-irmã, parabéns, o trabalho que faz maravilhoso. Tem ISO Eu acho que 9000. não tem nem comparação. Eu vejo as pessoas que pensam dessa forma, Eliel, com um pensamento muito arcaico. Do quê? Sabe? De falar assim, se montar aqui a SWAT, xerife, tudo que você quiser colocar, vai sobrar ladrão ainda. Vai! Nós só estamos que- num grau de criminalidade tão alto que se você chegar para 10 pessoas e falar assim, você se sente seguro em qualquer lugar? O cara vai falar, não. É verdade. Tanto que assim, Roberto, mas a questão, quando a gente fala, tem bandido pra todo mundo, é muito além do que isso. Hoje, a dificuldade que nós temos é de orçamento. Por quê? A maioria das cidades do interior e também da capital, você tira dinheiro do cofre municipal, do tesouro municipal, para pagar o Estado. Olha a loucura que é isso. O Estado tem 330 bilhões de orçamento. Aí tem lá uma cidade que tem 800 mil de orçamento. E aí, anual. E aí você pega e o município empresta pro Estado para pagar o policial na hora da folga. Nós temos que... Não só policial, bombeiro também, né? O bombeiro também é pago mas pela aí coloca todos. municipalidade. Desde bombeiro, policiais civis, policiais militares, bases deles. Ou seja, nós estamos aqui falando que a disputa, no final das contas, não é pelo bandido que tem para todo mundo. É pelo orçamento que não tem para todos. Tanto que quando você vê hoje o Fundo Nacional de Segurança, chega a zero para os municípios. Você pega os prefeitos que investem, eles hoje não têm nenhum alívio do governador de receita de fundo a fundo. Não tem do governo federal de fundo a fundo. Tem o contrário. A polícia militar olha e fala, aqui tem 150 guardas. Eu vou colocar 100 PMs. Pode pegar. Pode pegar em todas as cidades. Que tem guardas municipais fortes, a polícia recua. Eu tô cansado de ver isso pra onde eu vou. Ou seja, a culpa, e aí não é instituição contra instituição, que aí aqueles que representam, às vezes, a polícia militar, lá, eles não estão falando de forma correta. Eu volto a dizer, cada vez que alguém diz que é contra a Guarda Municipal atuar no combate ao crime, ao tráfico de drogas, a roubo, a furtos, a fazer patrulhamento, ele está depondo contra o policial militar que está na rua, que para ele, independente da cor da farda, se vier mais um, dois ajudar, tiver treinamento uniformizado com armamento, ele vai voltar vivo para casa. Então a questão de fundo é orçamentária. De plano, aí vai falar em inconstitucionalidade, é a linguagem política. Tanto que no emocional, a gente diz de uma forma muito clara, o guarda municipal que não entender hoje, e nós mudamos, hoje a politização está grande. Hoje, esses todos que têm votos de guardas municipais verão nessa eleição como ficarão. Por quê? A gente cansou de ver hoje a gente bater na porta e eles darem migalhas. Pode pegar a comparação de emendas parlamentares. Pega as emendas parlamentares de quem defende a gente. Para nós um pouquinho, para os deles tudo. Ou seja, eu falo isso abertamente, a questão aqui é espaço de poder para influenciar, aí falar em direitos, falar em respaldo jurídico. Se a gente não compreende isso,
Se cada um de nós hoje que vai discutir política não colocar isso de uma forma muito linear, vai ficar sempre complicado. Por quê? Como secretário de segurança, eu disputava orçamento com a saúde, com a educação. O que que eu fiz? Eu consegui trazer recurso da educação para a guarda, porque a gente tem atuação dentro da educação. Eu consegui trazer recurso dentro do departamento de água e esgoto, que é tipo aqui Sabesp, né? Para a guarda. Por quê? Eu não tinha orçamento. A gente conseguiu fazer isso. Como corregedor, quando eu fui fazer o trabalho, não é só o corporativismo de você falar guarda pode tudo. Não, são meus irmãos. Mas espera um pouquinho, quando você age mal, você faz com que a corporação seja atingida. E uma corporação fraca te enfraquece. Como vereador, aí a atuação, ela foi daquela de fiscalização. Primeira ação, uma SEI, que é uma CPI, uma comissão especial de inquérito, para averiguar a aplicação do plano de carreira de todos os servidores da prefeitura, mais de 4 mil, que a partir disso começou a andar. Ou seja, todos nós em espaço de poder, se nós desempenharmos a nossa função, qual que é a grande problemática hoje? As pessoas estão em cargos, não estão desempenhando os cargos que possuem, por medo, por comodismo, várias coisas, não querem perder aquilo que possuem, Gestores. ou estão enviesadas. Por exemplo, hoje, esquece categoria, hoje não tem que discutir direita e esquerda. Pô, meu, tô sem salário, tô com um monte de dificuldade. Você vem falar que se eu sou esquerda ou direita. Se você vai passar fome na esquerda, você vai passar fome na direita. Pô, meu, me ajuda. Me atinge. Daí a pessoa fala assim: mas então, centrão. Esquece. Essas palavras todas são palavras para comunicar a imbecilidade da política feita nos parlamentos, que são políticas rasas. O povo merece mais. Então, hoje, dentro dos parlamentos, pode pegar quanto tempo dura a tramitação de um projeto. Pode pegar as dificuldades que nós temos, o quanto você consegue avançar. Tem deputado que aprova um projeto em 4 anos. Por quê? A imbecilidade do parlamento é travar tudo, atrasar tudo, porque quanto mais eu tenho concentração de poder, mais eu tenho domínio do jogo. Espera um pouquinho, você acha que algum partido vai querer eleger A ou B que tá chegando agora? Negativo, irmão. Partido, o lugar que mais tem ditadura é partido. Tem dono. Ou tô falando alguma mentira? Acho que não. Agora, nós que nos colocamos nessa posição, que queremos que a ponta nos enxergue. Toda vez que eu sento à mesa, eu digo, olha, eu tenho essas experiências colocadas e muito para aprender. Todo mundo pode nos ensinar. Mas a linguagem melhor para aprendizado, que muitos não fazem leitura, é a linguagem da rua. Porque se não tivesse uma rua efetiva, não tinha político se beneficiando disso. Toda vez que você fala assim, parabéns, guarda municipal, pelo seu flagrante, parabéns, guarda municipal, por essa ação, você pega hoje e aí, os bilíngues, parabéns. É a rua que está funcionando. Para você, político, conseguir se elevar. Por que não valorizar? É uma troca. Aí você pega aqui, Beto, ó. Quantas vezes você foi... Você é um cara que está constantemente na Câmara, com os vereadores, com os deputados estaduais em São Paulo, que é a constância do jornal. A imagem, você não vê ninguém ir lá chegar e falar assim, ó, guarda civil. Para o próprio político, não estou mentindo, Beto, nós estávamos falando isso aí, o próprio político conheceu o serviço da guarda. Aí se você não tem, por exemplo, estava te mostrando nos bastidores podcast de outra instituição, para falar, peraí, pô, a gente precisa mostrar o nosso trabalho, a gente precisa falar para as pessoas e falar assim, ó, nós fazemos isso e fazemos bem feito. Então, se você não consegue mostrar para a população, né, Beto, que você consegue fazer aquilo, igual o ZN, ó, chegou num patamar que ele mostrou assim, olha, comunidade da Zona Norte, eu estou aqui e represento vocês. O que tem que ser feito? E muitas coisas acontecem no bastidor que ele faz, que ele entra em contato lá e fala, peraí, não vamos colocar isso aqui, mas por quê? Porque nós no jornal vamos lá, ó, o fulano, tô chegando reclamação lá no jornal disso aqui. E aí, como é que faz? Você quer que eu coloque no jornal? Tô mentindo, Beto? Não, a gente procura trabalhar de uma outra forma, né? Para não ficar batendo, porque a visão que o cara tem fora, o político, ele tem a visão do jornal que bate, que ele quer dinheiro, né? Ele não vê o jornal como um representante da população que lê, o leitor que lê, né? E eu gosto de trabalhar diferente. Eu dou oportunidade para o executor fazer o serviço dele. Então eu vou lá e falo, olha, tem uma reclamação disso, tá aqui as fotos, você resolve? Se não resolveu, como várias vezes fingem que o jornal é uma banquinha de pipoca, depois se arrependem, né? Porque aí depois parou
a amizade de querer falar o que está acontecendo, e aí você coloca no jornal e deixa quem manda assistir, né? Mas voltando ao que eu ia perguntar, o guarda civil, ele também não precisa se achar no lado político? O que eu quero dizer com isso? Porque às vezes o guarda, ele mesmo não vota no cara da instituição dele. Ele mesmo, ele tá ali no dia a dia azul e na hora H ele vota para outro, né? Por quê? Dentro daquele número que você me passou, 131 mil, deveria ter pelo menos um deputado. Mas é no estado, é no Brasil, né? No estado. No estado é 35. 35, que É. seja. Dependendo do partido, elege. É que assim, hoje, vamos lá. O último que entrou pra federal foi o Tiriri com 71 mil. Mas vamos pensar o seguinte, que aí é uma coisa que dói também. E mentiu, falou que pior que tava, não ficava. Que dói também isso que eu vou dizer. Porque aí afeta aqueles que são candidatos. O problema não tá no eleitor, tá no candidato. Sim. Vários candidatos saindo. Não. Negativo. Pode sair 20. Se você for o melhor, você é eleito. Não tira voto seu. Ele, mas como isso? Eu vou te explicar. Imagina o eleitor. Ele está lá querendo trabalhar. Nenhum guarda municipal entra querendo ser político. O guarda municipal entra pra trabalhar, pra pegar bandido, sonho, realizar sonho, pagar as contas dele, quer ir pra casa, não quer saber de política. Aí ele começa a perceber que há um espaço, ele tem um jeito para aquilo, vai tendo espaços de luta, tem sindicato, tem associação, aí tem a Câmara, alguém diz, olha, você pode, então ele é levado a isso. Eu duvido que exista alguém que entrou no concurso já pensando que seria... porque primeiro, quando você entra, você é o último. Aquela trajetória, né? Vou ficar um ano, daqui a um ano eu saio candidato? Não existe. existe, zero. A Guarda Municipal, zero. Pode ser em outras, mas na Guarda eu tenho certeza que ninguém que entrou, que virou político, quando entrou falou assim, eu vou ser político. Porque nem imagina que a plataforma vai ser isso. Você entra numa cidade que tem 100 guardas, 30, 50, dependendo do número. Aí você entra e você vai percebendo esse movimento. Qual que é o problema? Por isso que eu falo que não é a pluralidade de candidatos. Quando dizem isso, eu digo, não é. O problema é seu como candidato. Porque se você como candidato, você conseguir passar para ele confiança, se você conseguir chegar nele, porque aí eu tô falando de recurso, eu tô falando de trabalho feito, eu tô falando de empatia, eu tô falando de serenidade ao dialogar, tô falando de entrega de benfeitorias, de produto, você vai ser eleito. O risco e o problema maior é do candidato. Como o candidato faz as contas para ser eleito? Ele fala em nichos, ele fala em número de votos, da onde ele vai ter Hoje se fala bandeiras, né? nessa expectativa. Dentro daquilo que ele vai possuir, podemos falar em bandeiras, tem algumas brancas, por exemplo, a área da saúde. Só que ninguém gosta de ouvir isso. Porque quando você fala que o problema é do candidato, você começa a falar, caramba, então eu sou errado? Sim, você é o errado. Porque se você conseguir adequar isso, talvez você perca 1, 2, 3 eleições, mas você vem numa crescente e você vai entendendo. E tem gente que não é pra política. Aprendizado, né? Ou vai indicar que você não é o cara pra política. Você pode estar na política, mas no bastidor, né? Se acha de uma outra forma que você possa ajudar, Perfeito, né? porque assim, vamos lá, ninguém sabe como o voto surge, mas você tem uma lição básica. Se você tem empatia, você tem coisas para entregar, você tem profundidade, você tem defesa, você tem luta, cada vez que precisa você tá lá um passo à frente junto. Isso demonstra que você tem condição. Agora, imagina o candidato a vereador em São Paulo. Nunca passa nas inspetorias, não tá às vezes no uniforme, não representa a tropa, aí você vai chegar pro camarada que é operacional, porque 70% da guarda é operacional, você vai chegar lá e vai falar o que pra ele? E tem um outro problema, os mais antigos, e é normal que isso aconteça, a sua energia, ela é diferenciada daqueles jovens. Como que você conecta isso? É seu problema achar essa fórmula. Então você percebe que hoje eu falo em todos os podcasts, eu agradeço muito aos antigos. Sem eles não existiria a gente. Hoje História, eu posso né? ser um cara conhecido, uma coisa, mas se não tivesse tido quem fez antes, então eu enalteço todos. E não tenho preferido. Ah, eu não gosto do fulano, o problema é seu. Ele produziu, ótimo. Ah, eu não gosto do ciclano, o problema é seu. Ele produziu. Nem Cristo agradou todo mundo, né? Agora, se o Mas você concorda candidato... comigo que isso aí é uma questão também, Beto, de você pegar, é que nem quando você fala na família. Você foi criado de um jeito, você está criando seus filhos de outro, e você vai ver né, os netos sendo criados de outra forma, mas se você não tiver uma noção de como trazer isso para você pega um antigão, pô, o cara era uma outra situação de segurança pública, e as coisas vieram
se modificando, né? As coisas foram se modernizando e às vezes o erro é da própria gestão também de comando. Então, Porque o comando, ele tem como entender os dois lados das coisas e cabe a ele trazer isso para que funcione como uma engrenagem, que isso se una, que o recruta consiga respeitar a história do antigo, sim, e que ele aprenda com o antigo também as lições da experiência que ele tem de rua, que você falou, pô, o cara acabou de sair da academia, o que faz você um bom policial? Você tem a noção teórica, mas o que vai te fazer um bom policial é a prática. Perfeito. Então, Roberto, mas o que eu digo, só para finalizar e fechar aquela ideia que vocês me perguntaram por que não elege porque a culpa é do candidato. Quando nós tivermos o candidato que conseguir recurso, agregar todos, aquela coisa. Não, eu acredito. E não é uma habilidade que esse candidato vai conseguir sozinho. Ninguém vai conseguir sozinho. Você vai ter que fazer um time enorme para chegar todo mundo junto, é óbvio, é categoria. Só que aí entra o que o Roberto disse. Ah, mas e comando, gestão? Sempre a gente vai estar avaliando. Se eu fosse o comandante, se eu fosse o secretário, agora, dentro da minha parcela de decisão e de poder, que nem vocês, estão à frente de muitos. Vocês criaram um espaço de fala. Então, vamos supor, vocês estão sendo analisados por aqueles que estão assistindo. Eu sou um convidado que vem aqui. Eu tenho aqui uma expressão de pensamento de acordo com o que vocês estão me falando. Mas eu vou embora, vem outros. Vocês permanecem. Qual que é a fala reiterada do Roberto? Qual que é a fala reiterada do Beto? Qual que é a fala reiterada do Vilar? Porque, por exemplo, o Vilar me conhece há mais de uma década. Só que ele percebe um padrão de comportamento no Eliel que foi sempre assim. Então, ou seja, a gente tem hoje que pensar... Coerência, né? Quando a gente fala em representação política, coerência e aquilo que eu, como candidato, tenho que melhorar. Por exemplo, o pré-candidato Eliel Miranda, deputado federal, o que ele tem que fazer? O que ele precisa melhorar? Na onde? De que maneira? Porque a fórmula, ela é a aceitação daqueles que querem multiplicar você sem ganhar nada. É igual fizeram com o voto de internet em 2018, 2022 e vai acontecer agora de novo, em 26. Por isso que eu imagino que a não eleição pode pegar os policiais militares, a maioria que são eleitos não são eleitos pela PM. Muitos famosos são eleitos pela população. Mas se você pega, por exemplo, o Nicolete, ele é PRF. O PRF tem quanto no Brasil inteiro? E ele é PRF de Roraima, se não me engano. Eu acho que deve dar mais ou menos umas 10 Roraimas só aqui na cidade de São Paulo, né? Então, ou seja, não foi a PRF que elegeu o Nicolete. Foi um trabalho que ele desenvolveu, obviamente, a base do trabalho é a PRF, mas o alcance dele é bem fora da PRF, né? Hoje tem muita coisa também do influencer, né, Beto? Aí você vai ver o cara que é influência digital, você vê candidato aí, saiu numa ocorrência e de repente ele teve um boom na mídia, aquela Fox que tava na frente da escola lá. Kátia Sastre. Então, Só que Kátia Sastres hoje vai ser cada vez menor. Porque ela, sim, teve um boom, fez um trabalho, né? Como deputada também depois teve uma votação, deve ter feito um belo trabalho, não acompanhei de perto. Mas vai ter menos, porque hoje a gente tem todos os dias, que nem hoje mesmo, enquanto a gente grava, teve uma ocorrência do IOP legal pra caramba, fizeram lá em collab comigo, que foi um tráfego ótimo. Derrubadas tem muitas, porque agora, cada vez mais, a visibilidade é maior das ocorrências. Antes nós tínhamos poucas imagens, era mais pela televisão. Hoje todo mundo tá gravando tudo, então hoje para viralizar em uma só vai ficar mais difícil, embora ainda tenha. E os influencers têm outro problema. Você pode ser alguém que você fura a sua bolha, você tenha muitos seguidores, mas não tenha voto. Porque a pessoa olha você e gosta do que você faz. Mas na hora de decidir se você é o representante dele, não. Para representar, não. Talvez para dar risada com Gosto você. de você lá no YouTube. Né? Para ver lá, tá tudo certo. Que é outro problema também. Outra resenha aqui que eu vi hoje pela manhã. Uma juíza colocou para a Guarda Civil de São Caetano do Sul que não, é inacreditável que não pode usar barba, pode neutralizar, não, para tirar, não tem que ter continência, não tem que ter cobertura. Aí eu te pergunto, o cara vai fazer um concurso público e você tem lá, edital, todas as regras do seu concurso público, né? E aí entraram num grupo, né? Colocaram isso num grupo lá, que eu faço parte, falei, irmão, a gente tem toda coisa mais, sabe, mais preocupante, salarial, equipamento, gestão, política, para a gente ter um representante nosso. Uma coisa muito mais importante, o cara tá preocupado com a barba. Aliás, tem uma coisa muito mais importante até do que você falou. Se eles tivessem elegido uns 2 ou 3 vereadores lá, eles discutiam isso na Câmara. Porque tem decisão no Supremo de que a guarda, que está previsto na 13.022, né?
ela pode regular essas coisas. Claro. Né? Aí É uma você imagina, regulação cara, local, né? Aí o que acontece? Eu acho que provavelmente a procuradoria da prefeitura, da Câmara, eles vão ingressar nas instâncias superiores. Eu acho que vai derrubar, né? mas é uma coisa surreal. A mesma coisa é chegar lá e Então, falar mas assim: olha, juiz, agora eu vou entrar aqui sem camiseta no fórum, vou entrar aqui sem camisa. Ah, porque eu posso, porque eu quero. Então, Né? Aí ela fala: peraí, mas quem manda aqui sou eu, sou a juíza. É a mesma coisa que acontece na prefeitura. O cara é o prefeito, né, Beto? O cara chega aqui, eu vou ser repórter. Ah, Beto, o Beto é o dono do jornal, fala assim: não, eu quero fazer uma reportagem aqui, vou fazer sem camisa. Vou fazer barbudo, cabeludo, e pai, todo sujo, mulambento. Vai falar: você tá maluco? Quem manda no jornal que sou eu. Eu que faço, você é meu funcionário. É a mesma coisa do prefeito. Você vai lá fazer um concurso público, você tem tudo isso. Aí você fala assim: como é que é o pensamento das pessoas? Para o cara entender que a gente tem coisas muito mais preocupantes, pessoas que estão lutando por outras causas que são justas. Pô, se você não quer usar barba, então você vai lá, entra num lugar que você possa usar barba, você possa ficar cabeludo, você possa fazer. até porque aquilo tem que guardas você... que Sim, tem essa previsão. mas agora quando você entra, você não vai poder chegar. Porque acontece, isso vai para a mídia e fica uma coisa muito. Aí o que acontece? Você, que nem eu falo o que acontece hoje no Congresso. Eu falo que a incompetência dos deputados e dos senadores, do judiciário está colocando o que vai fazer no país. Porque quem faz a lei? Quem é que faz a lei? Se você amarrar essa lei, tem uma equipe jurídica que fala assim: olha, essa lei está amarrada desse jeito e a gente vai pegar os melhores advogados para que não tenha quase brecha nenhuma a fazer. O que o judiciário vai fazer? Ele vai ter que cumprir. Estou mentindo ou não? A coisa já não anda, por exemplo, você tem no Senado. Às vezes os senadores querem votar uma pauta. Mas se o presidente não colocar para votar, não tem pauta. Então já está errado. Então não é a maioria. Né? A minha visão. Mas como que se organiza se não for assim? Então, mas o presidente Esse é o âmago tem da algumas política. pautas, né? Porque você tem milhares e milhares de projetos. Porque no final das contas, o que nós precisamos entender é que a dor do outro, ela pode não ser compreendida para nós, mas pode ser a dele. Que nem a questão da barba. De repente, aquele homem que quer usar a barba crescida, ele olha para uma outra guarda e fala: lá tem, por que que não? Aí ele vai fazer a luta para que na dele tenha. E aí, nós, obviamente, se for valorar em termos de peso, obviamente, concordo totalmente com o Roberto. Eu vou querer salário antes da barba. Mas para aquele que a luta é essa, a dor do outro importa porque ele mede de acordo com aquilo que ele acha que é importante. E na democracia ele tem espaço de fala, ele tem espaço de poder, inclusive ele pode ir até o judiciário, que foi o que aconteceu em São Caetano. E por isso que aí surgem as dificuldades nossas em valorar, e muitos me pediram para falar sobre isso, eu sempre falo para as pessoas, as cidades precisam se resolverem em relação às questões internas delas. Não é o Eliel que vai dizer, o Eliel corta a barba, o Eliel gosta de usar uniforme sem a barba crescida, é o Eliel. Se você gosta com a barba crescida, continência. Continência, eu sempre prestei continência, não vejo problema nenhum. É um cumprimento, né? Sim. Mas já expliquei muito sobre isso, desde aquela questão do elmo, quando você levanta, né, lá na história, por que dá a explicação. Já expliquei sobre um cumprimento militar descrito na lei, mas da organização, deslocamento, instituições armadas, como faz São Paulo 7.500 homens se você não tiver essa organização. Mas são questões que nós temos de dentro... Se tiver hierarquia dentro da coisa. Regras, né? Dentro das instituições que serão dores que eles também possuem. Eu, como uma pessoa que acolho essas demandas, eu sempre falo para as pessoas, é importante que a gente internamente diga para quem está há muito tempo lá: meu irmão, muito obrigado por tudo que você fez, mas eu estou chegando aqui por meio de um concurso público, eu também tenho uma voz que quer ser ouvida, talvez mais fraca que a tua hoje, porque, né, vocês estão aqui mais tempo, mas tem como a gente dialogar sobre isso? O nosso maior problema hoje, que não é só dentro das instituições, nós estamos perdendo nossa capacidade de diálogo. Se você não tem capacidade de diálogo, você não tem persuasão. Se não tem persuasão, você sempre vai, às vezes, por xingamento. E aí causa um problema emocional muito grande nas instituições, que vira e mexe eu vou para a instituição, que faz 20 anos que o guarda destratou o outro, e ele ainda guarda no coração. Não, porque lá atrás ele fez isso para mim. Por quê? São problemas emocionais, que aí barra o diálogo. É aquela pessoa, não, ele não.
E tem gente que realmente é ele não. A gente não gosta de todo mundo, gente. Vamos ser sinceros. Tem gente que não vai gostar da voz, não vai gostar do jeito de andar. E é melhor que você tenha o respeito, que acho que o respeito Aí tem acabou. todo mundo, Perfeito. mas você não precisa ser amigo dele. Você não Perfeito. precisa, é tipo assim, você não vai se Profissionalismo. Conviver, né? Conviver. Exatamente. Você não vai se sentar na mesa para comer com alguém ou estar com alguém que você não gosta. Acho que seria até uma falsidade, uma hipocrisia. Eu sou assim. Se eu não gosto da pessoa, boa noite, boa tarde, bom dia, tudo bem? Eu dou um jeito de me retirar e sair fora. Vai ser feliz aonde você pode estar, né? Porque tudo que a gente diz hoje, a moeda mais cara que nós temos é o tempo. E a gente tá entregando o tempo, que é a vida, o tempo todo. Que nem aqui, nesse momento que nós falamos. A gente tá eternizando isso aqui, porque vai ficar nas redes pelo tempo que existir as plataformas que esse vídeo subir. Então nós estamos entregando vida aqui. Então vamos tentar entregar a vida da melhor forma possível nas instituições, nos debates, nos diálogos, para que a gente possa ter uma vida que vale a pena. Se eu fico me chateando enquanto eu entrego a minha vida, eu vou ser uma pessoa chateada na vida. Se eu entrego nos instantes felizes, eu vou ser uma pessoa mais feliz. Então eu penso muito que a gente precisa investir em autoconhecimento, né, em autoestima, que nós precisamos tentar trabalhar o emocional, primeiro nosso. Porque nem todo dia a gente está bem, nem todo dia a gente dormiu bem, nem todo dia a gente está tranquilo, sem coisas para resolver. E a gente precisa trabalhar o nosso porque as pessoas têm um retrato nosso. Talvez a gente veja uma pessoa só uma vez na vida, mas ela vai ter a impressão que teve naquele instante de você. E por isso que é importante, dentro daquela questão do CPF, do CNPJ, da saúde mental desse guerreiro, dessa guerreira, compreender também por que ele faz aquelas lutas e como ele pode se descobrir talvez uma pessoa com capacidade maior de diálogo. Porque se você potencializa a tua tropa dentro do diálogo, se você tiver 30 guardas potencializado, é melhor que 1.000 despotencializado reclamando de tudo. É a história dos 300 de Espartas, né? Exatamente. Mas sabe o que eu acho, Leão? Isso está muito relacionado aos extremos. Né? Então você tem o extremo que quer tirar toda e qualquer vinculação de disciplina porque entende que aquilo está ligado ao militar. Mas qualquer coisa tem disciplina. Se você for no Itaú, tem disciplina. Né? Aqui tem disciplina. Na sua casa, então, pô. Vamos começar do mais básico, né, Beto? Da sua casa. Você vai chegar pro seu filho, bonitão, 10 horas da noite, você tem que estar em casa. Sim. E aí? Tem um Aí regramento, né? Aí ele chega lá 10 horas da manhã. Você fala, peraí, mano. Então, Como e é assim, que faz? quando você vai assistir por exemplo, um desfile de fanfarra, que não é militar, eles entram em forma, porque aquilo é para organizar aquele grupo, né? Então aí, assim, existe também o outro extremo. Meu pai era policial militar. Aí teve um dia que eu cheguei em casa, tava espumando de raiva. Aí ele falou, o que foi? Eu falei, pô, o cara colocar em forma, tá louco, meu. Filho, você quis entrar nesse serviço. Eu falei, pai, mas tinham 3 guardas. E o cara fez entrar em forma. Entendeu? Então são os extremos. Né? Faltou a sensibilidade da pessoa de falar, pessoal, chega aqui, ó. Encosta aqui, ó. Nós vamos fazer isso. Vai ser assim, assim. Ele não precisava colocar lá a linha aí. Tem 2. A necessidade de impor a autoridade, né? Então, aí eu volto a dizer de novo, são os extremos. Né? Mas eu acredito que a solução para isso inevitavelmente passa pela política. E inevitavelmente passa pela organização local. Porque assim, se nós tivéssemos em cada cidade, aí São Paulo tem várias cidades aqui dentro, né? Mas se nós tivéssemos em cada cidade pelo menos um guarda-vereador, nós já teríamos uma boa quantidade de deputados federais. Né? Nós ainda estamos engatinhando nessa visão de organização. Né? Então, assim, quando você tem vereadores, eu vou colocar aqui no plural em São Paulo, porque a gente tem capacidade, né? Nós temos 2 áreas gigantescas aqui em São Paulo, que é a Zona Leste, extremamente populosa, e a Zona Sul, que é enorme, né, em termos de geografia, mas também tem muita população. Né? Então, eu acho que a gente tem condição aqui, se um trabalho bem feito, de eleger pelo menos 3 vereadores guarda. Mas tem que começar por um, né? Não, então tem que começar por um. Mas... Porque não adianta. Quem não elegeu um, não elege 2. Não elege 2. Não, Porque não, você então... pode usar um, que nem a gente estava conversando nos bastidores, você pode usar aquele. É tipo assim, vai. Vamos falar, você coloca aqui, nem eu falei do outro dia com o Vilar, estava comentando com o Beto. Se você faz um esquema, quantos candidatos vão sair daqui? Qual o melhor? Vamos juntar aqui 15 que querem sair pré-candidatos. Qual aquele verdadeiro que tem mais condições? Vamos fazer o seguinte. Quanto você pode levar de assessoria? 18? Então foi o seguinte, se eu ganhar, vocês vão entrar como assessores. Aí na próxima eleição,
A gente vai ver qual outro candidato que também tem condições e vai se apoiando, e isso vai se apoiando até ter condições de formar 2, de formar 3, mas tem que ter o começo. As pessoas têm que deixar de ter o ego, aquela coisa, não, eu não vou abrir mão da minha pré-candidatura. Eu sou um idealista, Você tá cara. Eu entendendo? acho assim, né? E em todo lugar que eu vou, eu recomendo às pessoas. Olha, você é o seguinte, escolher o teu candidato, peça voto para ele. Você tem que pedir voto. E você é um cabo eleitoral. Muitas pessoas, e ainda vou partir do princípio bem básico de bens, serviços e instalações, que a guarda é muito mais ampla do que isso, mas bens, serviços e instalações. Nós estamos conversando um pouquinho aqui. Uma escola municipal. Então, quando você está rondando a escola municipal, você tem um conjunto de pessoas no entorno que se servem daquela viatura. Quer dizer, se você só tiver uma viatura para rondar 300 unidades, aquela viatura só vai passar lá uma vez por dia e olhe lá. Agora, se você tiver, sei lá, 100 viaturas para rondar essas 300 unidades, a presença, a saturação de segurança pública é outra. E quem é que define isso? É o político. Né? Nós tivemos aí recentemente, né, na Câmara Municipal aqui de São Paulo, uma emenda na LDO, que é uma coisa que a gente já persegue já há algum tempo, para que o investimento na LOA seja de 3%. Então, ou seja, foi a vereadora Amanda Vettorazzo. Sim. Então, o que acontece? Né? O que significa isso para a pessoa que não conhece? Hoje, o orçamento da cidade de São Paulo para a segurança urbana não chega a 2%. Que o orçamento foi votado ano passado, que é a LOA, né? A Lei Orçamentária Anual. A LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela vai dizer mais ou menos para onde é que vai o dinheiro. E depois, na LOA, você vai especificar exatamente para onde vai o dinheiro. Então, o que acontece? Chega um prefeito e fala assim, olha, eu vou comprar helicóptero Apache para guardar. Vai ser armado com canhão, míssil, vai ser... Só que quando ele chega no secretário da Fazenda, ele fala, não tem dinheiro. O orçamento não prevê isso. Eu falo, então não vou poder comprar. Não porque eu não quero, mas porque o orçamento não prevê. Então, ou seja, o primeiro passo é a LDO. Então, nós estamos caminhando para isso. Agora, se discute muito, e felizmente você teve lá um vereador que nem é da categoria, ela não é da categoria, mas ela conseguiu enxergar essa deficiência na cidade. Então, ou seja, nós sofremos o problema. Somos nós, né? Tinha uma barca na Casa Verde lá que, cara, a terceira escapava. Então eu tinha que dirigir segurando a marcha, a alavanca na terceira. No final de 12 horas, se o cara olhasse torto pra mim, meu amigo, o cara tá ferrado. Aí porque... você pega essa história todinha de tudo que acontece, os caras aqui de novo hoje que não entendem que você não tinha colete, você não tinha um armamento praticamente. Você ia trabalhar um armado e 2 desarmados. E não era trabalhar, Beto, eu fui pra Jardim Nakamura, Zona Sul. É que quando eu saí da academia... O lugar lá é bonitinho. Então, não, vou falar pra você. A viatura não entra. Eu fiz um consórcio de armas. Foi a primeira vez que eu dei sorte. A minha pistola Taurus saiu logo na primeira e eu fiquei com aquela pistola Taurus já logo de cara. Já saí do centro de formação na época, lá da academia, com a pistola. E o cara aqui não tinha nada. Canelinha seca. Então, mas o novo, ele precisa ouvir essa história... Para contextualizar, né? De valorização. Sim. Só que a gente não pode, em cima dessa valorização, achar que nós... Porque a gratidão e o reconhecimento tem que ser natural. Mas isso são os extremos. O cara querer imprimir a dor que nós tivemos lá há 30 anos atrás no cara que está entrando agora. Pelo contrário. Não tem nada a ver com isso, pô. Exatamente. Você pode contar a história para ele entender as dificuldades, exatamente, né? O que nós... Todos os barros que ele amassou, ele tem como referência... E ele vira para você e fala, mas quanto você ganha e quanto eu ganho? Entendeu? Não, sim. Eu digo assim... Hoje, entendeu? Sim, eu digo assim, de você, que nem a gente trouxe os jornalistas aqui da época do Notícias Populares, não foi, Beto? Nossa, e ele veio aqui e falou, cara, olha como que era. E se ele não se especializar, se ele não se modernizar, e se ele não entrar na coisa nova do jornalismo, ele ia ficar para trás. Perfeito. E ele está fazendo curso no Senac, ela fazendo curso no Senac. Aqui. Isso acontece muito no meu ramo, porque quando você fala em jornal impresso, a primeira coisa que o cara fala, mas e o digital? Você tem que ter os dois. Primeiro porque o digital... no impresso tem que ser bom, hein? Então, o digital você chega para todo mundo. Não significa que todos vão ler. O impresso vai chegar naquele cara de mais idade que quer parar e quer folhear o jornal. Então, a expertise da coisa é você saber unir o antigo ao novo.
É De igual livro, forma, né? de forma que, né, seria o sistema híbrido. Sim. Né? É, verdade. Tem que ter os dois, não tem jeito. É igual não livro. adianta. É. Eu gosto de ler livro, cara. Eu não gosto, sabe, de ficar lendo direto. Eu prefiro o E-book, né? livro. Eu gosto do livro. Mas tem sabe? o audiobook, que também Entendeu? é bacana. É, Você tá sim. dirigindo, você tá ouvindo. Hoje eu acho que a nossa geração, acho não, tenho certeza, a nossa geração, ela é uma geração super testada por conta da tecnologia mudança, né? que está mudando, só que nós somos muito mais profundos do que a geração atual. A forma mais antiga de aprendizado é essa aqui, é trocando ideia, é conversando. Eu escutei muito meus pais, quando a gente ia lá na Congregação Cristã no Brasil, depois ia comer um bolo, contando histórias. A gente ouviu muito a Bíblia ouvindo os adultos. E hoje as crianças, se os assuntos não importam para elas, você como adulto se sente tentado a dar um celular para ela. Ou seja, nós não estamos tendo nas crianças ócio e tédio, que são duas ferramentas importantíssimas, o ócio e o tédio. Porque a gente quer que as crianças fiquem bem. Então você vai num restaurante, não tem essa coisa da criança ficar sentada ouvindo. Vai no brinquedo. Quando chegar a comida, o papai te chama. Ou seja, nós estamos educando os nossos Tá filhos tirando ele do do alinhamento aprendizado. familiar. Da conversa familiar. E mais, e do aprendizado mais antigo que se tinha. Porque era ali que ele olhava Do pro exemplo, pai, né? era ali que ele olhava pro pai cansado e falava, pô, que orgulho do meu pai, pela minha mãe. Hoje não, hoje tem filhos que não olham para o rosto dos pais. Pode perceber, chega mal-humorado da escola, come de cabeça baixa olhando pro celular, à noite não para olhar. O respeito, E, né, da mãe e do ele pai. quer. A pior coisa que eu vejo dessa situação hoje é que o moderno, ele não sabe nada da vida. E não sabe ouvir não, né? Não tomou um tropeço, mas ele não quer escutar o cara que já tropeçou. Porque quando você tá falando para um filho, não vai por aqui, tá errado, vai por aqui. Eu tô com 53 anos. Aí você pega um filho com 20, se ele souber mais do que eu, alguma coisa tá errado. Né? Não, alguma coisa ele sabe mais que E você. você quer passar para ele, você quer passar para ele para que ele não pise naquela pedra que você pisou. Sim. E aí é onde você falou a falta de conexão familiar, que o cara, hoje, se você parar em casa, você vai olhar, você começa a analisar, tá um no quarto com um telefone, o outro no outro quarto com um telefone, o outro no outro. E até quando você sai se hoje, janta junto. quando você sai hoje para comer fora, pode fazer essa experiência em restaurantes. Você sai para comer e parece que a comida virou você se livrar dela. Não, a gente vai comer onde hoje? Ah, comer um lanche, uma coisa e outra. Não tem confraternização. Porque a gente não quer ouvir as pessoas. Tanto que, eu tenho certeza, pode pegar os filhos, eles não sabem o que passa no nosso coração em termos de sonhos, de frustrações, daquilo que nós queríamos. Às vezes a gente solta no encontro de domingo, uma coisa e outra, mas a maioria não sabe. E nós, como pais, deixamos de falar para não chatear também. E é uma coisa importante que a gente possa falar isso, trazer isso para dentro das instituições, porque as instituições deveriam valorizar os antigos por meio, talvez, de museus digitais, talvez por meio de podcasts mesmo, como a PM está fazendo lá, né, PMcast, para que a gente possa, espera um pouquinho, eu sou aqui tem a GCM Cast aqui em São Paulo. Aí o âncora vai trazer o Vilar para dizer como que você foi parar lá no sindicato. Porque o cara só vê no sindicato. Mas será que esse cara um dia já prendeu pelo menos o dedo na porta? Pegou Né? um resfriado? Daí- Pegou um resfriado. Pô. Prendeu o dedo na porta. Daí, aí você vai chamar... O Pod Norte veio para isso. É. A gente traz o pessoal aqui dentro do Perfeito, Estado de Segurança perfeito, Pública perfeito. para que todo mundo conheça não só você, sabe? Mas o que a gente assim, tá enquanto fazendo. você está perfeito. Só que nós precisamos dentro das instituições... Instituições, Porque, por exatamente. exemplo, o Pod Norte, vocês têm um jeito de vocês que vai ser sempre peculiar e excelente. Né? Parabéns pelo trabalho. Dentro das instituições, aí já é uma outra forma enviesada. E se nós tivéssemos, se nós tivéssemos 2 podcasts por semana oficial, daria 8 no mês. 8 no mês, daria lá 96 no ano, se eu tiver bom de matemática. Não dá nem 100 por ano, sendo que na corporação tem 7.500 homens. Que já é uma dificuldade, né? Mas assim, nós precisamos hoje encurtar essa distância entre o antigo e o novo. Porque, pode perceber, nós, enquanto turistas, se você for num lugar turístico, você chegar e falar assim, ó, nessa pedra aqui, Jesus tocou. Você tira uma foto com a pedra. Jesus não tá mais lá.
Mas você tira foto com a pedra porque a importância histórica. Quer ver uma coisa? Chama um antigo. Eu tive essa oportunidade quando eu fui numa troca de comando. Foi do Braga pra alguém. Fui numa troca de comando. Do Adelso? Não, foi do Braga pra Elza. Não, antes. Do Adelso pro Braga. Isso, Adelso pro Isso. Braga. E aí eu estava lá e falaram do Coronel Ávila, que eu não o conhecia. Sim. E aí falaram assim pra mim, esse aqui foi o primeiro comandante da guarda. Eu conversei um pouquinho com ele e gostei e fiz um vídeo. Conversando com ele. E aí eu fiquei muito feliz quando, acho que foi o inspetor Conradinho que disse que eles utilizam na academia esse vídeo. Quando vai falar do Coronel Ávila, porque eu acho que é uma Virou mídia, uma referência, né? é uma mídia mais direta de entrevista com ele. Sim. Ou seja, naquele instante, eu não queria só produzir matéria, eu queria valorizar a história de um homem, de uma instituição, quando eu fiz aquele recorte. Ou seja, nós precisamos encurtar a distância para que os novos, eles entendam quem são os antigos, a ponto de quererem uma foto, de quererem um abraço, Eu vou por mais conta ainda. da Quem são questão... as lendas? da que- Quem são as lendas da nossa instituição? Perfeito. Que eu coloco como lenda. Você pegar, por exemplo, o Bioto, do Adudeik. O cara é uma lenda dentro da instituição dele. Então, nós temos várias lendas. A Perfeito. gente pega a nossa equipe de tiro que você conheceu na guarda, Subinspetor Pacheco. O cara é uma lenda. Perfeito. E aí, como que você faz isso? Você encurta a distância a ponto de você querer, como turista, tirar foto com uma pedra, que Jesus não está mais ali, tira foto com um antigo cuja história, ela já não é mais atual. Ela é uma história do passado. O guerreiro, o lutador, o guardativo que fazia. Hoje, ele já não tem mais a mesma condição nem performance, mas ele ainda está ali. Vamos honrar essa memória, para que um dia a minha memória também seja honrada. Agora passamos pela vida tão rápido, só focado na gente. Eu. Quando chegar o meu instante, desse abraço, dessa gratidão no olho, apertar a mão e falar, pô, Costa, ô Roberto, obrigado por tudo que você fez. Não vai ter, irmão. Porque a gente não passa semeando, como que a gente vai colher? Isso é uma cruzada, hein, Eliel? Porque isso é uma questão cultural nossa. Até os doentes, né? Você sabe que ele falou das férias, né, que eu tive recentemente nos Estados Unidos, meus filhos moram lá, né? E na entrada eu fui barrado pelo Border Patrol lá. Aí, o senhor vai pra onde? Eu não falo inglês. Aí eu falei, eu sou brasileiro, não falo inglês, eu vim visitar meus filhos. Seus filhos moram onde? Meus filhos moram no Kentucky. E você vai pro Kentucky como? Eu entrei pela Flórida. Falei, eu vou dirigindo. Você vai dirigindo até o Kentucky? São 16 horas de estrada. Falei, sim, então, mas você vai ficar quanto tempo? Eu errei o mês lá, ele perguntou quanto eu tinha dinheiro, ele achou que, na verdade, a história estava meio mal contada. Então eu fui para outra salinha lá, aí passa no raio-x e tal, beleza. E o cara fez a pergunta e trouxe lá um policial que falava espanhol. Aí ele foi perguntando, eu falei, não, vou ficar tantos dias lá no Kentucky e tal. E aí eu falei assim, ele falou assim, o que você faz no Brasil? Eu falei, eu sou policial. Aí tirei a funcional, entreguei para ele e falei, police officer, pode entrar. Então o que acontece? Eles têm uma cultura de valorização. Nós, como sociedade, nós não temos essa cultura de valorização. E eu não vou. Aí teria que ser um estudo muito aprofundado para entender o porquê que nós não temos. Você vai entrar no patriotismo e tudo mais, que é totalmente diferente. Então, mas assim, nós não temos. Não, mas eu não vou nem falar do patriotismo. Lá é demais, né? Então, depois, na hora do break aqui, eu te mostro o vídeo. Né? Então, mas assim, nós, como sociedade, nós não temos a questão da valorização, salvo para o esporte. Então, Ayrton Senna é herói. Né? Então, né, os jogadores da Copa de 70 são heróis. Então, para o esporte, nós temos. Mas e nem todos os esportes, hein? Não, é verdade, nem todos. Você tem razão. Né? Alguns ficam esquecidos. Né? Temos heróis para o esporte, mas né, tiveram trajetórias magníficas, mas acabam sendo esquecidos. Então, nós como sociedade, nós não temos isso. E uma cruzada para poder mudar a cultura. Porque para mudar a cultura, cara, é um parto. É muito difícil. Né? E eu só entendo que nós, como sociedade, vamos dar um salto quando nós começarmos a entender isso como sociedade. Né? E eu acho que esse processo, o que eu vou falar aqui talvez seja triste, ele não começou ainda. Então, se o processo não começou ainda, e ele leva 10, 20, 30 anos para dar resultado, quando é que nós teremos resultado? Mas eu creio que nós já temos ações nesse sentido. Não, ações sim. Porque a Guarda Civil de São Paulo, ela está criando diversos perfis de inspetorias, diversos perfis da GCM de São Paulo.
de grupamentos. E aí você percebe já contando histórias de ocorrências que ficarão para sempre, que pode ser Sim, você um tem uma gancho. biblioteca. Só que caminho, sabe né? qual que é o maior problema? Não, mas A gente não aprendeu a fazer isso em casa. Ele vai lembrar do que eu vou falar aqui agora. No Só- comando da guarda, lá na Borges Lagoa, nós tínhamos um memorial dos policiais que perderam a vida. Nós tínhamos um memorial lá. Tem o mausoléu, não tem mausoléu da guarda? Aquele mausoléu não era nosso, aquele lá era da Polícia Militar, ele era da Guarda Civil do Estado. Aí depois de algum tempo ele foi passado para nós. Mas no comando da guarda, quando era na Borges Lagoa, existia lá um memorial daqueles policiais que morreram em serviço. Perderam a vida de serviço. Né? Aí, ou seja, depois nós trocamos para quê? Nós trocamos para um memorial que você tem lá o prefeito Jânio Quadros, que acho que tem que ser homenageado mesmo, né? E aí quando você teve lá no E comando da memorial dos guarda, você viu comandantes. aquele quadro lá, né? Então, e na sala dos comandantes, não, tem que ter, Sim, o comandante sim, tem claro. que ter mesmo, né? Secretários também, mas nós perdemos Os que perderam a vida... essa por valorização, aí você acaba não lembrando. Porque só para você ter uma ideia, na pandemia foram 35. Nossa, muita coisa. Muita coisa, né? E assim, e aqueles que estavam naquele memorial foram aqueles que perderam a vida em serviço. Por que eu falo isso? Eu tenho eu sigo um perfil lá da Polícia de Nova York, e aí ele fala assim, olha, em 2 de julho de 1972, o policial tal fez o sacrifício da própria vida. Né? Então aqui, para o novo que olha, eu acho que aí ele consegue entender o que efetivamente é isso. Né? Porque aquele policial, não vou entrar no mérito de como aconteceu, mas ele cumpriu o juramento. Né? Ele cumpriu o juramento de fazer o exercício da atividade com a perda da própria vida. Né? Vilar, vou falar agora aqui dos patrocinadores. A gente Opa. vai entrar na sequência no break aí. Vamos Só lá. pra gente tomar um café, tomar água, dar uma respirada. Precisa de segurança, limpeza profissional no seu condomínio, na sua empresa? Fala com a Wolf. Wolf Portaria, Vigilância, Higienização com qualidade e confiança. Quando você tiver aí sua empresa precisando desses profissionais, conte com a Wolf. Wolf Service, Segurança e Limpeza. Um instrumento que funciona de verdade com profissionais de excelente qualidade, gabaritados, treinados, que vai te ajudar aí de confiança na sua empresa. O telefone de contato é o 11 9 6088 8866. Repetindo, 11 9 60 88 8866. E o Rei do Óleo? Você quebra minha cola. Rei do Óleo, vamos lá. Unidade Tucuruvi. O Rei do Óleo, como você precisa aí, ô Vilar? Você estava nos Estados Unidos, lá andou de carro 16 horas. Se o cara não trocar o óleo, não trocar o óleo de câmbio, Imagina fluidos. o preço do motor do Dojão, hein? Meu Deus do céu, hein? Que inveja, né, meu? Aí se você não trocar e tudo o que precisa, Sai não caro, fizer hein? o check-up nas suas férias ou depois das suas férias, quando você volta para utilizar seu carro, e você precisa ir lá no Rei do Óleo. Exatamente. Rei do Óleo que tem no Tucuruvi, tem no Imirim, tem um monte de lugares do Rei do Óleo. Fala com o Edmilson. O telefone é 11 9 1360 9966. 9 1360 9966. Rei do Óleo, serviço rápido, preço justo. E falando em óleo, falando em troca de fluidos, tudo que tem direito, tem que fazer o quê com o carro? Você tem que comprar um carro, né, Vilar? Exatamente. Se você não comprar um carro, e aonde você compra o seu carro? Na Leão Motors. Isso aí. Né? Inclusive o Arthur fez um trabalho magnífico na Leão Motors e no Rei do Óleo. Cara, você viu os vídeos que ele colocou lá? Coisa É de só cinema. acompanhar aqui nas nossas Hã? redes sociais. Exatamente. E na Leão Motors você tá ali na Júlio Bono, né? E o telefone de contato da Leão Motors é o 97820 3091. Leão Motors, a certeza que você está comprando um veículo de procedência, qualidade, Honestidade garantia. e seriedade. E se falar que viu aqui no Pod Norte, tanque cheio, beleza? É isso aí. Pessoal, vamos para um break agora aí, Arthur, para a gente tomar um café, tomar uma água e respirar aqui com o nosso convidado, Eliel Miranda, futuro deputado federal, se Deus quiser. A Leão Motors virou a chave! Com carros novos e seminovos, garantia e qualidade, atendimento personalizado. Olha só quantos modelos vocês, veículos maravilhosos. Além do mais, vai ter algum benefício? Claro que vai ter benefício. Tanque cheio. Ai, brinde surpresa, tá? Então cola pra cá, os melhores carros da Zona Norte. Leão Motors, aqui tem um carro pra você.
Olá, como vai? Meu nome é Luiz Tomasi, sou da Tomasi Assessoria Empresarial, TNZ Personal Banker. Nós, da TNZ Personal Banker, temos algumas linhas de créditos para vocês, tanto no Home Equity, que é o refinanciamento do seu imóvel, ou Auto Equity, que é o refinanciamento do seu automóvel. Linhas com taxas a partir de 0,99 ao mês. Venha, nos procure, tenho certeza que você vai gostar. Temos muitas outras linhas de crédito para você e para a sua empresa também. Estamos juntos aqui para parabenizar o Beto e o Maurício num novo projeto, o Pod Norte, nesse podcast que eu tenho certeza que vai trazer entrevistas e convidados que vão agregar e muito para você e para a sua família. Que Deus abençoe vocês grandemente, muito sucesso e estaremos juntos por muito tempo. Atenção, galera da Zona Norte de São Paulo, estamos aqui no Rei do Óleo, na unidade do Tucuruvi, serviço com garantia e qualidade. E lembrando, tá? Vai ter algum benefício, algum desconto? Claro que vai ter desconto, 10% de desconto aqui se você é inscrito do canal do Pod Norte e também na troca do seu fluido do seu câmbio automático. Então vem com a gente aqui no Rei do Óleo trocar o seu fluido, porque você vai ser tratado como um rei e o seu carro também. Rei do Óleo. Qualidade e confiança em cada gota. Funny. Make them laugh and shout. When they've laughed for quite a while, the doorman lets them out. I say bye-bye. É isso aí, pessoal. Voltando do break aqui, infelizmente o Beto não pode continuar conosco, inclusive o que nós falamos aqui, do que ele resolve de problema aqui na nossa região, aqui na nossa Zona Norte. Surgiu mais um, o Beto tá lá para resolver. Eliel, você é guarda de Paulínia, eu te conheço aí, você falou 10 anos, é um pouco mais, hein? A barba branca cagueta, né? Mais de uma década. Mais de uma década, é verdade. E assim, a guarda de Paulínia, a gente tem lá uma informação de que ela é a melhor remuneração inicial da guarda, do estado de São Paulo, provavelmente do Brasil, E assim, às vezes a gente não sabe se isso é verdade ou não, nada melhor do que perguntar para quem é de lá. Conta pra gente aí, é realmente a guarda com a melhor remuneração inicial hoje? Olha, eu não conheço a remuneração de todas, mas conheço da grande parte, Inicial hoje, o salário seria 9.032 de base, mais 30% e mais benefícios. E fora ainda trabalhar de domingo, adicional noturno, todas essas questões. Mas, hoje, também tem uma conversa, porque o Estatuto da Guarda é de 2016, mas não foi aplicado, tem umas dificuldades de se criar mais algumas classes. Então, hoje teria só até a terceira, criar a quarta, a quinta, para não iniciar com esse salário. Mas eles ainda imaginam o maior salário do Brasil, mesmo abaixando esse inicial. Porque hoje, se fosse pelo salário de hoje, no concurso público, a guarda ganharia inicial ali uns 12, 13 mil. Para trabalhar 12 escalas por mês, porque a cada 4 plantões tem uma folga. Só que eu transporto isso para todas as guardas. Eu falo que as guardas municipais ganham muito pouco no Brasil. A maioria, os salários de ingresso são baixíssimos, sim, que aqui vai carregar o piano, por vezes. Exatamente. Ali. E então é importante que a gente tenha atrativos para esse concurseiro. Senão ele vai passar pela sua guarda, vai ocupar o seu espaço na academia de formação e vai embora depois para outra que pague mais. Então eu penso que hoje nós precisamos fazer esse trabalho de conscientização das prefeituras para melhorar os salários, para melhorar os planos de carreira, porque a maioria está travada lá em cima, e aí você não tem para onde ir. Então, é importante. Em cima disso, eu queria fazer outra pergunta para você. Eu acho que precisa muito daquela situação de dar seu tempo, pega sua maletinha, vai embora, para poder os degraus subirem,
E vou, ó, 30 anos de serviço. Olha, Liliel, muito obrigado, você, parabéns, e você está aposentado. Por quê? O cara vai ficar na expulsória até 75 anos. Então, só que aí você entra na dificuldade da aposentadoria. Porque para destravar a nossa carreira, é a aposentadoria. E principalmente numa compulsória mais cedo, né? Que é outro debate. Porque, vamos lá, cada vez mais alto, cada vez mais tranquilo de esforço físico. Não tô falando de responsabilidade e de mental, Sim. mas de esforço físico. Aí o camarada olha e fala, vou perder 4, 5 mil de salário indo embora? Não vou. Então precisa se falar de aposentadoria, que é uma das grandes pautas do Congresso Nacional. A aposentadoria é especial ou policial, não é só a policial. A especial também pode, dependendo dos debates que nós tenhamos, né, que não deixa de ser a policial mais especial em termos de risco e essas questões todas. Destravando a carreira com a aposentadoria policial e com uma compulsória mais cedo, você consegue fazer com que esse irmão vá embora. De forma digna, descansar. E tem mais. Vai ser mais barato pagar quem tá entrando no lugar Mas dele. Sem sombra de dúvida. não falta um trabalho mais forte em cima disso, para que as pessoas que fazem as leis, a população entenda que é uma vida muito estressante, desgastante, e que não tem como um policial, mesmo que esteja mais bem preparado, se o cara acima de 60 anos, correr atrás de um menino de 20 anos, 22 anos, de estar na mesma... Perfeito. É o que você falou, a mente pode estar totalmente boa, mas o físico já não acompanha mais, né? Só que- O cansaço, todo esse nível que tem de estresse, o cara precisa viver, né? Então, Roberto, mas isso seria uma sociedade fraterna e espiritualista, de falar assim, ó, ele merece descansar num local ideal. O que nós temos hoje é a selva. Tipo, o quê? Eu vou regulamentar a aposentadoria especial dele para ele ir embora e ele onerar o Instituto de Previdência ou o próprio regime geral? Vou nada. Deixa empurrando com a Se barriga. nós formos imaginar Aí não que tem representante? há 3 anos e meio, 4 anos atrás, o debate de guarda não estava nesse nível que está hoje. Verdade. Não estava nesse nível que está hoje. E assim, os gestores, nós tivemos aí a votação da PEC 66 muito recentemente, né? Se eu estiver errando aqui no número, você me corrija. Que trata dos precatórios, né? Dos entes quitarem os seus precatórios. Sacanagem. Cara, assim, quando o gestor olha pra gente, ele olha um precatório. Exato. Eu vou ter que pagar isso aí. E a maioria paga errado. A maioria tem ação na justiça. Se você pegar todas as guardas, paga Sim. um adicional errado, paga alguma coisa porque o dinheiro errada, não é do cara, uma né? intrajornada e tal. Não, Então, hoje, nós temos a dificuldade de não ter incentivo para destravar essa carreira. Tem o impacto na aposentadoria que também não tem interesse e nem quer soltá-lo antes. Tanto que a gente está agora com a DPF 1095. A DPF 1095 está empatada nesse momento que a gente grava, está empatada em 1-1. O ministro Gilmar Mendes Relator, né? jogou a questão fazendária lá e o Alexandre Moraes veio e disse que nós teríamos a aposentadoria pela lei de 1985 que aposenta os PRFs e os 51, né? a 51 de 85, que faz com que nós tenhamos 30 anos cumpridos, 20 na função, sem limite de idade. Que é diferente da aposentadoria policial da Era Dilma. joinha pra nós, né? A aposentadoria policial. Sabe por quê, Léo? Tipo assim, o Vilar sabe disso, até... Com o tempo, você vai também ficando doente, cara. Sim. E eu falo para você porque uma coisa é quando você tá bem. E outra coisa é quando você começa a aparecer com idade, situações, e aparecem doenças. E a gente tem um monte de servidores doentes também. E que muitas vezes eles são esquecidos. Perfeito. Pela gestão pública. Né? Pela a situação pública, ele está esquecido. Fazendo hemodiálise, diabético, com câncer. E outras inúmeras doenças, aqueles que faleceram, que a própria instituição nem sequer fala assim, como é que tá aquela situação daquela família, daquele polícia que morreu? E que morreu até em serviço. E aqueles que foram pelas próprias mãos? Exatamente. Eu vou dar um exemplo. O número, nós comentamos isso, o número de suicídio. Terceira classe da É que eu não IOP. queria falar o termo que derruba um pouco o engajamento. Entendeu? Né? Então. Então, Terceira- é uma coisa que não fica clara, né? Tem um canal que ele fala assim, a plataforma não gosta. Tem um polícia da IOP que ele sofreu um acidente de moto na Marginal, terceira classe. E assim, infelizmente perdeu a vida. E a esposa dele, uma mulher nova, então ela vai, a pensão dela acaba.
vai acabar a pensão. Sim, a nova E a pensão dela hoje não chega a R$ 1.200. Vai acabar ainda. E vai acabar. Né? Então, ou seja, não foi em serviço, mas poderia ter sido em serviço. E a regra ela não diferencia nesse ponto específico. Mas se foi em Tinder, não foi em Tinder? Não, então foi acidente de trabalho, né? O que eu quero dizer é o seguinte, essa discussão, e ela tem que ser por Brasília, não tem jeito. Tem que ser por Brasília. E aí, por isso que eu digo, a aposentadoria pela 51 de 85, 30 anos de serviço, 30 anos de contribuição, 20 na categoria independente de idade. A aposentadoria policial da Dilma é 55, 52 para as mulheres. E também o tempo de contribuição, né? Dentro da instituição, acumulado com fora. Só que se nós quisermos que isso seja uma verdade para os guardas, é preciso ter representantes. Sem sombra de dúvida. Se não tiver, nós vamos ficar aqui falando o que é o ideal, o que é 50 bom. anos, a barba do Vilela estará completamente branca, se é que eu terei Irmão, barba, né? Vão tratar a gente bem, vão dar café nos gabinetes, vão propor projetos, vão defender projetos. Eles avançarão nas comissões. Nós vamos comemorar que passou na comissão de segurança. Mas o próprio proponente sabe que é mentira, que não vai avançar. Sim. Igual a PEC 57 hoje e a 37. Não tem condições hoje sem representantes. Sim. A 18 é possível por causa do governo. Mas 57 e a 37, esquece. Vilar, nós estamos chegando no fechamento do nosso programa, de encerramento. E a gente, muito contente, de Ilha Miranda. Recebê-lo aqui no Pod Norte. Uma grande honra. E vamos trazer cada vez mais você aqui com pessoas do seu time, das pessoas que te acompanham, sabe do seu trabalho, da importância que tem essas pessoas para você, para que outras pessoas conheçam também o trabalho delas, de outras guardas municipais do interior. E eu peço que você faça um convite e venham com eles para que cada guarda do interior de São Paulo seja representada aqui por você, sem problema nenhum. Tá? Então o estúdio está aqui, a equipe está aqui também à disposição. A gente vai fechar uma agenda com você, a gente marca uma reunião para que outros comandantes de guardas civis do interior de São Paulo, secretários, venham para cá e que a gente consiga falar de segurança pública, falar dos problemas de segurança pública, das soluções também, certo? Do bom trabalho exercido por muitas guardas civis do interior de São Paulo, que são muito fortes no interior, a gente sabe disso, e que esses guerreiros precisam ser também valorizados, e que a gente possa trazer também esses guerreiros, que você fala assim, tem um policial municipal lá na cidade de Americana, de Paulínia, de tudo quanto é lugar de São Carlos, e ele representa muito bem o município. Vamos fazer um podcast com ele? Será uma honra também recebê-los aqui. Perfeito. Poderíamos começar pelos vereadores guardas, né? Sim. Nós temos hoje muitos vereadores guardas que já conseguiram resultados lá e trabalhos. Temos mais de 30. Só nessa aí, olha quanto vocês já trariam, né? Exatamente. A gente pode indicar, sim. Eu não prometo que eu consigo vir muitas vezes por conta das nossas dificuldades, mas mesmo que não venha, esses podem com certeza vir contribuir com ideias, porque tem assim pessoas maravilhosas hoje dentro de mandatos fazendo trabalhos maravilhosos e inclusive reeleitos, entendeu? E que às vezes estão numa cidade que a grande mídia não dá destaque. Não dá destaque. O trabalho é muito bom. Perfeito. O exemplo é magnífico, mas não alcança. E pode potencializá-lo para depois para as pessoas acompanharem pelas redes. Sim. Né? E a gente pode fazer também 2 programas, não tem problema. A ideia nossa aqui é a gente tentar reunir, ver as possibilidades de casar a sua agenda com a agenda do outro polícia, e a gente faz acontecer. O mais difícil, Léo, é você fazer acontecer e você ter o espaço para isso. Hoje, nós temos o espaço. E nós temos espaço com outras datas para que a gente possa, graças a esse trabalho de que a gente vem de conversar, parceria. Arthur vem aqui, Vilar, Berto do ZN, nós temos o planejamento disso. O que vocês acham? Porque aqui nós também temos nossas divergências, ideias diferentes, e peraí, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado, mas a gente acaba todo mundo... Se todo mundo fosse igual, não precisava de podcast. Sim, na verdade, mas o que é legal daqui é o que a gente quer valorizar de verdade pessoas como você. Obrigado. Entendeu? Que outras pessoas conheçam quem é você, o seu trabalho, e que realmente você chegue lá no seu objetivo, que é lá em Brasília. A gente vai estar torcendo por isso. E tá aqui toda a nação Azumarinha, como é o seu canal, que toda a nação Azumarinha se una de verdade, que nós não temos os inimigos da segurança pública é o crime organizado. Nós não precisamos ter inimigo na APM,
nem na Polícia Civil, nem na Rodoviária Federal e nem outra instituição. Pelo contrário, vai sobrar inimigo para a gente combater. E a gente precisa combater com inteligência, em primeiro lugar, né? Trazer o aprendizado que a gente teve lá nas academias e tudo, para que a gente faça o nosso serviço bem feito, como ele está sendo feito, e cada vez a gente melhore mais. É isso que você pode contar com a gente aí. Legal. A casa é sua, hein? Perfeito. Recados. Quero agradecer, né, Pod Norte, uma oportunidade incrível, não só para mim, mas para todos que vocês trouxerem. Agradecer ao Beto do ZN, também Vilar, também o próprio Roberto aqui que fez os contatos. E dizer que juntos a gente pensa melhor. Juntos a gente consegue pavimentar até respostas que nós não tínhamos, mas a gente acreditou que era possível. Se nós pararmos à beira do caminho, é 2 trabalhos. Um de sentar e depois ter que levantar. Nós precisamos continuar. Não existe outra forma a não ser produzir os caminhos pelos quais nós queremos que as guardas municipais percorram para que a sociedade seja atingida. No final das contas, a gente vai dizer que as árvores frutíferas não comem do próprio fruto. Embora elas possam ser admiradas, possamos enaltecer, mas elas não se alimentam. Assim como as instituições guardas municipais, elas vão produzir para que outros possam também desfrutar de voltar vivo para casa, proteção à vida, integridade física, e os nossos guerreiros e guerreiras sejam valorizados. Parabéns pelo trabalho, vocês estão cedendo vida, que é tempo de vocês, para produzir conhecimento por uma área tão sofrida que é a área da segurança pública, que como não é obra acabada, que a obra você entrega. A segurança pública, você tem todo dia um desafio. Aquilo que está acomodado hoje não vai estar amanhã. Aquilo que está ajustado hoje não vai estar ajustado amanhã. Então, de frente de uma obra acabada, a segurança pública é melhora contínua. Muito obrigado pela oportunidade. Nós agradecemos, Eliel. E eu tenho que agradecer aqui também a quem nos proporciona isso. Esse espaço aqui de conversas tão maravilhosas quanto essa com o Eliel. Um dos nossos patrocinadores, um dos nossos apoiadores é a Correta Transporte. Então, se você precisa de agilidade, confiança no transporte de sua carga, a resposta é a Correta. Solução de transporte e logística com estrutura e pontualidade. Fala direto com a equipe. O telefone é 11 2951 9591. 11 2951 9591 e resolve com quem entende do assunto. Infelizmente o Beto não está aqui, mas eu vou dar notícia do Beto. Aí, ó, ZN mais notícias. Que nada melhor do que o próprio idealizador do jornal aqui, mas farei as vezes do Beto aqui. O ZN Mais Notícias fica por dentro de tudo que acontece na Zona Norte e é com o ZN Mais Notícias, informação local atualizada. É com a nossa cara. Comi bola aqui que eu tô com óculos de dirigir, não de ler. Quer divulgar sua marca ou mandar uma pauta? Manda um alô para o WhatsApp. O telefone é o 11 93493 2920. 11 93493 2920. Agora é seu inglês. Costa. Vambora? Meu inglês? Isso. Personal Banking. TMZ Personal Passei pelo Border Patrol, tô aqui, né? O colega perguntou, Isso. você tá bem? Falou, tô, o avião pousou, estou aqui, estou bem. Vai falar com o nosso amigo Tomás e toda a sua equipe, né? Exatamente. Né? A Tá TM. precisando de financiamento da casa própria, do carro, montar um negócio. Se a sua empresa tá capengando, tá precisando de uma visão diferenciada, passando por momentos difíceis, fala com o pessoal da assessoria lá também do Tomás e TMZ, não é verdade? Isso aí, TMZ. Tudo isso que o Costa falou. E se você tem um negócio e precisa do dinheiro, você vai procurar a TMZ. Se você precisa de uma consultoria para como o seu negócio ficar melhor, TMZ. E como é que você encontra a TMZ? Fácil aqui, ó. O telefone é o 11 95048 2470. 95048 2470. É rápido, é prático e é confiável, Costa. Beleza. E você quer montar um programa de podcast? Opa. Tá convidado, Uriel, também, se quiser, vem fazer um podcast aqui uma vez por semana. Bora fazer aqui, o estúdio tá aqui. Vai falar com o Arthur. No telefone 11 934 93 2920. 934 93 2920. O Arthur vai dar toda a consultoria aí na parte de marketing digital para montar o seu programa de podcast. E aqui dentro dos estúdios do ZN Mais Notícias, o Radar ZN, você vai ter toda a estrutura para fazer seu programa de podcast, bombar. E aí, quem quiser
falar sobre qualquer assunto que... Deu tempo do né? Beto voltar Deu e tempo do Beto falar as despedir aqui do considerações nosso, finais. Ó. nosso Chegou programa até hoje. cansado, né, meu? Hã? E aí, É- Betão? é que Tá às ligado vezes- o microfone? Beleza, bora. Às vezes a gente faz um mínimo erro numa nota fiscal, aí tem que corrigir, senão não recebe, né? Senão o Leão te pega também. Senão, não, na verdade não é Não? nem o Leão, é... Se não tiver Mas, acabamos os de falar do mínimos Leão. detalhes na prestação de conta, não Mas é a vai. Leão Motors, pra você pegar um carro também. Pô. Boa. Bora, suas considerações finais. irmão. Considerações finais, foi um Bora. prazer estar aqui hoje com o nosso amigo Eliel. Obrigado. Tá? Desejamos todo o sucesso do mundo para você, que você alcance aí esse cargo, deputado federal. Precisamos ter um amigo deputado federal, né? Então, sucesso para você, conta com a gente, tá? Tanto no jornal, quanto no Pod Norte, quanto no Radar ZN. Conta com a gente aí, o que a gente puder fazer para te ajudar, estaremos juntos. Muito obrigado. E fica o convite pra uma dobradinha aí, né? Muito Com obrigado. certeza, é. Roberto Costa e Leão, vambora. Muito obrigado pelas Né? oportunidades. Dobradinha normalmente é de segunda, né? É, aí, ó. Beleza? Nós estamos num prazo aí que a gente tem as dificuldades da legislação eleitoral, né? Então é por isso que a gente se coloca como pré-candidato a federal, embora eu tenha hoje já a suplência importante, a gente pode assumir qualquer momento lá em Brasília também. Mas eu sempre digo, viu, Roberto, que o primeiro sonho surge no coração, né? Depois Verdade. Deus vai dando as condições Os caminhos. e todos nós, às vezes a gente conversa em apertada síntese, em 10 minutos não dá pra gente falar sobre tudo que fez com que a gente chegasse até aqui. Mas tenho certeza que se escutasse a história do Beto, a gente ia chorar, a gente ia rir. História bonita do Vilar Idem, a sua Idem. Melhor não, né, Costa? Né? Porque os seres humanos, eles têm, assim, o poder de inspirar muito grande, né? Motivar, aí depende muito da gente. Agora, de dentro pra fora, ficar motivado. Agora, inspirar, tenho certeza que todos nós somos inspirados diariamente por conteúdos da internet ou por conversas que nós temos aqui. Mais uma vez, parabéns e vida longa ao Pod Norte, Vilar, Beto e Roberto, pela satisfação que nós tivemos aqui. E acima de tudo, né, pela oportunidade de pensar melhor na presença de vocês, que às vezes a gente vai em algum local e a gente tem menos facilidade, e aqui nós tivemos muita facilidade de expor as nossas ideias, me senti muito bem Eliel, em casa. suas redes sociais, por favor, contato. Boa, importantíssimo. No Instagram, Eliel Miranda Oficial. Já vou buscar um aqui, já tem um seguidor hoje, hein? Obrigado. No Instagram, Eliel Miranda Oficial. Nós temos outras ali no Instagram também, mas essa é a principal, Eliel Miranda Oficial. Tanto no Kawaii quanto no TikTok também, Eliel Miranda, você vai encontrar. E no YouTube, canal Azul Marinho, né, para você conseguir falar. E se quiser falar comigo no WhatsApp, é 19 999 607990. Demora um pouco para Repita. responder. 19 999 607990. Demora um pouco para responder. Se for urgente, liga. Que aí a gente consegue mais rápido atender. Que às vezes a mensagem vai ficando perdida. Aí você fica chateado, porque te mandei mensagem e você não viu. Mas é porque chega, às vezes, um número grande de mensagens, eu não consigo dar conta. Mas tenho o máximo prazer de falar contigo. Até por isso passo o contato. Muito obrigado. E do Pod Norte, como é que faz o meu amigo Vilar? Como é que faz pra poder... Você acabou de falar e o Do telefone. Pod Norte, como é que faz pra poder chegar nas redes sociais do Pod Norte lá? Se Fa- inscreva, tem uma camiseta, tem uma sim. camiseta, tem brinde, vai concorrer um monte de coisa agora A aí, gente né? atingiu aqui os nossos mil inscritos aqui no canal. Nós vamos sortear uma camiseta como essa aqui. Aí, tá? Falta Tamo chegando pouco. lá, hein? E Falta tem uma pouco, camiseta falta pouco. também do nosso amigo, né? Da TV Gazeta, ó, Roberto Vilela, que deixou aqui também, Aí, do ó. programa dele. Quando der 1000, a gente sorteia mais duas Show. e mais um brinde surpresa que vai vir do ZN Mais Notícias. Pode. Hein? Norte, esse aqui, né? Pode Norte, isso aí. Isso. ó. E o Acertou. Beto vai pagar uma cesta? Aí, ó. Já vai estar tirando dinheiro do Beto. Hoje, ZN Mais hoje Notícias. ainda é terça, né? Isso, é Se verdade. eu vou Na pagar sexta. Tá provocando, outro é. dia, né? Pessoal, Tá provocando. muito obrigado pelo espaço que você nos cede para que possamos estar aí com você. A gente pede que você se inscreva no canal, que você compartilhe, que Dê o você joinha. deixe um like lá. E é o bem produzindo bem. Muito obrigado a todos aí, ô Uma Beto. ótima semana. Obrigado a todos. Obrigado aí pela honra de receber Deus abençoe. aí Eliel E Miranda. um ótimo Dia dos Pais para você que é pai, Isso que aí. tem todo esse sacrifício para manter essa família linda e unida. É isso Fiquem aí. com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu.